pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui quem fala é o professor Jefferson de Campos. Muito obrigado por você estar aqui assistindo esse vídeo no canal. E hoje eu venho trazer mais um vídeo da banca Omni. O último vídeo que eu postei aqui sobre a banca Omni foi simplesmente o vídeo mais visto desse canal. Meu muito obrigado para você que assistiu, que comentou, que pode fazer então que esse vídeo aí resolvendo questões de matemática da banca Omni fosse o mais visto do canal. É um canal pequeno ainda, mas agradeço do fundo do meu coração isso. E para vocês eu tô trazendo então aqui mais algumas questões de matemática da banca Omni, ok? Então vamos lá, questõezinhas aqui, a maioria delas são questões de geometria, ok? Geometria com trigonometria, é uma banca que ela pega bem pesado na parte de matemática, né? Das bancas aí que a gente pode considerar como bancas regionais, né? Que fazem muitos concursos de prefeitura, a banca Omni é provavelmente aí uma das bancas que mais exige do candidato aí a parte de matemática. Então, sem mais delongas, vamos lá então aqui na nossa tela. Já estamos aqui para conversarmos um pouquinho então sobre essas questões de geometria, essas questões de matemática da banca Omni. Bom, então essa questão aqui é uma questão, deixa eu pegar aqui uma caneta da cor vermelha para ajudar aqui no nosso destaque. Então uma questãozinha aqui da Omni do ano de 2021 que caiu lá na prefeitura de São Bento do Sapucaí, estado de São Paulo, para o cargo de eletricista, tá bom? Então é muito importante resolver questões porque assim a gente pega um pouco da malandragem da banca, né? A gente pega um pouco aí as nuances e como a banca traz as questões. O que nós temos aqui então é o seguinte, observe a figura. Então nós temos aqui uma figura com 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Então é um hexágono. Parece uma pipa aqui. E o que a questão pede para nós? Sabe-se que A, B, C, D, E e F, então nós temos aqui, né? A, B, C, D, E e F. Então, esse hexágono é uma figura de 6 lados iguais. E isso é muito importante saber. Por quê? Por conta do seguinte, quando ela fala para nós que é uma figura com 6 lados iguais, significa que esta diagonal aqui e esse outro pedaço aqui, eles têm o mesmo tamanho. E isso é muito importante para a nossa resolução, certo? Vamos continuar a leitura lá. Então, é uma figura de 6 lados iguais que o segmento AG, então o que é um segmento? É isso aqui, ó. O segmento de reta de A a G é perpendicular ao segmento FB. Aqui a gente pode dizer aqui, em outras palavras, ao invés de falar que ele é perpendicular, nós podemos falar o seguinte, que o segmento AG é mediatriz de FB. Por que mediatriz? Porque o segmento de reta AG ele passa exatamente no meio de FB. Por essa razão, nós podemos dizer que AG é mediatriz de FB, tá certo? Mas vamos continuar a leitura aqui. E que a figura EFBC, então nós temos aqui. Então, nós já sabemos então que AG é perpendicular a FB, ou seja, AG é mediatriz. E nós temos também que E, F, B e C é um quadrilátero que possui todos os ângulos retos. Uai, o que significa isso? Significa o seguinte, que aqui nós temos um ângulo de 90 graus, aqui nós temos um ângulo de 90 graus
aqui nós temos um ângulo de 90 graus e aqui nós temos um ângulo de 90 graus, tá certo? Todo quadrilátero ele terá ângulos de 90 graus. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um quadrado, este quadrado terá ângulos de 90 graus. Okay? Então, aqui ele vai ter um ângulo de 90, aqui ele vai ter um ângulo de 90, aqui é 90 e aqui é 90. Se eu tenho um retângulo, esse retângulo ele também vai seguir a mesma regra. Aqui eu vou ter 90 graus, aqui eu vou ter 90 graus, aqui eu vou ter 90 graus e aqui eu vou ter 90 graus. Se por um acaso este retângulo ele se transforma em um triângulo retângulo, ou seja, se eu cortar ele em diagonal, eu vou ter dois triângulos. Eu vou ter aqui o triângulo amarelinho e vou ter aqui o triângulo verdinho. É o famoso triângulo retângulo. Por que triângulo retângulo? Porque ele surge a partir do corte de um retângulo. Tá? E todo triângulo retângulo ele vai possuir apenas um ângulo de 90 graus. Né? Por que um ângulo de 90 graus? Porque ele foi cortado ao meio. Tá certo? Ele foi cortado ao meio, sobrando só este ângulo aqui e este ângulo aqui de 90 graus. Tá? Então, é isso que a questão está dizendo. Tá? Que esta parte aqui é um quadrilátero onde todos os lados possuem ângulos retos. Se o segmento, aí vem a pergunta, se o segmento AG, ou seja, esse segmento aqui, se ele equivale a 2 centímetros e o segmento BC equivale a 5 centímetros e o segmento EC equivale a 10 centímetros, qual é o valor da área achurada? O que é a área achurada? É esta área pintada aqui. Qual que é o valor desta área toda pintada aqui? Pausa o vídeo, tenta responder e assim que você responder, despausa e vem comigo ver a resolução, tá certo? E aí, já despausou? Então vamos resolver então a questão. Bom, primeiro de tudo é o seguinte, a pessoa quando cai para resolver esse tipo de questão, se ela não tem muita noção de geometria, de cálculo de área, ela vai fazer o quê? Ela vai somar. Ela vai fazer o seguinte, bom, se a questão fala que AG tem 2 centímetros, então, e que BC tem 5 e que EC tem 10, o que ela começa a pensar? Bom, se EC tem 10, só que ó, essa parte aqui não está achurada. Então significa que a única parte achurada é da onde? De EH. Ela vai fazer EH é igual metade. Então vai ser quantos? Exatamente, vai ser 5 centímetros. Aí, de E e F é o mesmo tamanho de BC. Então vai ser E e F vai ser igual a 5. De FG também vai ser igual a 5. De GH também vai ser igual a 5. Então, GH igual a 5 centímetros. Aí, nós vamos ter que de G a B também vai ser 5 centímetros. E de A a B também será 5 centímetros. E o que nós temos aqui? De H para D, né? Essa parte que a gente não viu ainda. Então, H para D é igual a 5 centímetros. Perdão, igual a 5 centímetros não, igual a 2 centímetros, né? Porque HD é semelhante a G, então vai ser 2 centímetros. E de E para D
vai ser igual a 5 centímetros. Então é isso que a pessoa vai fazer. E aí a pessoa vai somar tudo isso aqui. Então, ó, 5 com 5 dá 10. 2 com 2 dá 4. Aqui dá 10. Aqui também dá 10. E aqui dá 5. Vai ser 10, 20, 30, 35. Opa, já pulou para a próxima questão. 35, 39. É isso que a pessoa vai fazer. 39 centímetros. Só que quando nós observamos aqui as alternativas, não tem. E aí? Porque aqui é um cálculo de área. Tá? Aqui é um cálculo de área. Isso aqui, quando a pessoa faz, ela está buscando o cálculo de perímetro. O perímetro, sim, nós somamos todos os lados. Tá? No perímetro a gente soma todos os lados. Mas na área não é assim que funciona. Então como que vai fazer? Nós precisamos fazer o cálculo de área. Então aqui nós vamos ter que utilizar duas formas. Primeiro é qual forma? A primeira é a área triângulo, retângulo e depois fazer o cálculo da área do quadrado. Qual que é a fórmula da área do triângulo retângulo? Então, para eu encontrar a área de um triângulo retângulo, eu vou precisar fazer a seguinte forma. Ó, a área do triângulo retângulo é igual a base multiplicada pela altura dividido por 2. Mas por que isso? Base vezes a altura dividido por 2. Agora há pouco eu não fiz para vocês aqui o desenho de um retângulo? Fiz, né? E o que eu falei para vocês? Como que se cria um triângulo retângulo? Cortando a diagonal. E quando eu corto a diagonal, o que eu tenho? Eu tenho dois triângulos retângulos. Qual que é a fórmula para calcular a área de um retângulo? Você lembra? Ó, a área do retângulo vai ser igual base vezes altura. Isso para calcular a área do retângulo. Só que quando eu crio um triângulo retângulo, o que eu fiz? Eu cortei ele em dois. Então, por isso que a fórmula da área do triângulo retângulo é base vezes altura dividido por 2. Eu calculo a área de um retângulo e vou dividir ela por 2. Tá certo? Então, o que nós temos aqui? Nós temos, olha só que interessante. Nós temos um triângulo retângulo aqui e um triângulo retângulo aqui. Eu preciso fazer duas vezes isso? Não preciso. Por quê? Porque eles são semelhantes. Então, ó. Então, eu vou ter aqui a altura de A a G, que é quantos a altura? A altura está aqui, ó. A altura é 2. Então, 2 vezes a base, que é de G até H. E de G a H vale quantos? Vale 5. Como que eu sei que vale 5? Porque a questão fala que de E a C, então toda essa reta aqui, vale 10. Então metade dessa reta, que corresponde a G a B, corresponde a 5, dividido por 2. 2 vezes 5 é 10, dividido por 2 é 5. Então nós temos 2 centímetros quadrados. 5 centímetros quadrados, certo? Bom, agora nós precisamos calcular a área do quadrado, que é tudo isso aqui. A área do quadrado vai ser o seguinte: a área do quadrado é igual lado vezes lado. É a mesma coisa do retângulo, só que a gente só troca. No retângulo a gente fala base vezes altura. No quadrado a gente fala lado vezes lado, mas é a mesma coisa, é a mesma fórmula. Então vamos resolver. O que nós temos aqui? Que o lado desse quadrado é igual a quantos? É igual a 5. Por quê? Porque a gente já descobriu aqui que de B a C vale 5. Aqui, ó, de B a C vale 5. E e F é o quê? É semelhante, então tem o mesmo valor. Então vai ser 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25 centímetros quadrados. E por que quadrado? Porque quando a gente está calculando a área, sempre vai ser quadrado.
Então eu já tenho aqui, ó, essa área achurada aqui. Deixa eu apagar tudo e vamos achurar aqui de amarelo. Então, esta área achurada aqui, ela vale 25 centímetros quadrados. E esta área achurada aqui vale 5 centímetros quadrados. Agora falta essa área achurada aqui embaixo, que a gente não precisa fazer conta. Por quê? Porque ela é semelhante a essa outra área achurada. Então, se a área achurada ABG vale 5, EDH vai valer 5 também. Então, vai ficar como 25 centímetros quadrados mais 5 centímetros quadrados mais 5 centímetros quadrados. 25 mais 5 dá 30. 30 mais 5, 35 centímetros quadrados. A alternativa B de bola para a questão. Então, a área achurada corresponde a 35 centímetros quadrados. Bom, vamos para a nossa segunda questão, também de 2021, da banca Omni, Prefeitura de São Bento de Sapucaí, para o cargo de auxiliar de consultório odontológico. Quantos metros de fita verde serão necessários para cobrir uma caixa com um formato da figura abaixo? Então, quantos metros de fita eu vou precisar para cobrir esta caixa aqui, tá? Que tem um formato de pirâmide, né? Então, nós temos aqui que uma parte dela é 30 centímetros, 30 centímetros, 40 centímetros, 30 centímetros, 30 centímetros. Quantos metros de fita eu vou precisar para cobrir ela? Pausa, resolve, depois volta aqui. E agora que você já voltou, espero que você tenha pausado, viu? Vamos resolver. Essa questão aqui, ela tem a ver com a primeira. Lembra quando eu estava resolvendo essa aqui, que eu falei para você como que uma pessoa que não conhece a área vai resolver? Ela vai somar todos os lados? Essa questão aqui é a pegadinha do professor, porque aqui você vai ter que somar todos os lados. Então vamos somar lá, ó. 30 mais 30 é 60 centímetros. Aqui tá 60 centímetros também. E aqui tem 40, né? 60 mais 60 é igual a 120 centímetros. Mais 40 centímetros é igual a 160 centímetros. Tá tudo em metro. 160 centímetros. Vamos trabalhar aqui. É igual a 1,60 m. 160 centímetros é igual a 1,60 m, né? 1 metro tem 100 centímetros, então 1,60 m vai ser igual a 160 centímetros. A alternativa D, questão resolvida. Essa é facinho, né? Tranquilo, né? Vamos lá para nossa próxima questão aqui, também lá de São Bento do Sapucaí, prova de 2021. Questãozinha para professor de educação básica. Vai fazer prova aí de professor de educação básica e a banca Omni, presta atenção aqui para a gente resolver junto essa questão aqui de matemática, tá certo? Bom, essa questão aqui, vamos ler ela e entender o que ela está pedindo para nós. Então, uma fábrica produz 70 pares de sapatos em 3 dias. Em 30 dias serão produzidos quantos pares de sapatos? Pausa o vídeo, resolve e volta aqui. Se você já fez isso, vamos resolver. Questão que envolve regra de 3. Então, olha só. A gente já fez uma questão de cálculo de área de triângulo e quadrado. Então, agora você já sabe calcular a área de triângulo, retângulo e quadrado. E de quebra também já descobriu como que faz o cálculo de área de um retângulo. A segunda questão foi uma questão de cálculo de perímetro. E agora nós vamos para uma questãozinha de regra de 3. Então, como que a gente pode montar isso aqui? Então, ó, 70 pares são fabricados em 3 dias. Eu quero saber quantos pares serão fabricados em 30 dias.
O que eu vou fazer aqui? Aquela multiplicação cruzada. Vou trocar a cor da caneta aqui para facilitar. Então vai ficar 70 vezes 30 igual a 3x. 70 vezes 30 é igual a quanto? Faz de cabeça aí? Isso aí, 2.100. Igual a 3x. Agora o seguinte. Você aprendeu na escola isso. Eu aprendi assim na escola também. O que a gente aprendeu? E o 3 está multiplicando, agora ele vai passar dividindo. Né? Mas assim, não é correto, podemos dizer assim, dizer isso. Aqui o 3 está multiplicando e agora ele vai passar dividindo. O que nós temos que fazer é o seguinte, é eliminar o 3. Como que eu elimino o 3? Aqui. Bom, o 3, de fato, ele está multiplicando. Né? 3x. E lembrando aqui você é o seguinte, quando tem um número, uma letra, ele está sendo multiplicado. Nós temos aqui uma multiplicação. Certo? Não tem sinal, é multiplicação. Certo? Então, 3 está multiplicando x. O que nós temos que fazer? Como que eu elimino isso aqui? Qual número que eu divido por 3 que sobra um só? 3. Então, 3 dividido por 3. E desse lado eu também vou dividir por 3. Tudo que eu faço de um lado eu tenho que fazer do outro. Tudo que eu faço de um lado tem que fazer do outro. 3 dividido por 3 é igual a 1. E aí sobrou x, é x. X é igual a 2.100 dividido por 3, que vai dar 700. Ou seja, quantos pares de sapatos serão fabricados em 30 dias? 700 pares de sapato. Show de bola, né, pessoal? Agora vamos para uma questão 2021, também da Banca Omni, né? Todas as questões são da Banca Omni aqui. Prefeitura de Sertãozinho, Estado de São Paulo, para professor aí de matemática. Questãozinha aí que assusta alguns aí que observam, mas tranquilo. Vou ajeitar para vocês poderem ver aí. A distância x que o técnico de telecomunicações se encontra da torre equivale a quantos? A questão está querendo saber isso. Qual é a distância deste hominho aqui até a torre de comunicação? Qual que é essa distância? O que nós temos de informação? O que nós temos de informação aqui? Nós temos duas informações. A primeira informação é que a altura deixa eu escrever normal aqui. A altura da torre é igual a 80 metros. É isso que nós temos. E a segunda coisa que nós temos é que o ângulo é de 45 graus. Essas são as duas informações que nós temos. Bom, primeiramente, para resolver, eu vou explicar um negócio para vocês. Eu vou resolver ela junto com vocês. E depois eu vou dar uma dica para vocês. Para quando cair questões desse tipo, vocês não precisarem nem fazer conta. Vocês vão fazer o seguinte na prova. Quando cair questão desse tipo, vão pegar a caneta e vão largar ela aqui na mesa e falar: eu me recuso a fazer conta disso aqui. Me recuso porque só bater no olho eu já sei o que é a resposta. Então vamos lá. Primeiramente o seguinte. Isso aqui, a prova dá para nós aqui 3 informações. Ela dá o seno de 45 graus, que é igual a 0,70. Ela dá o cosseno de 45 graus, que é igual a 0,70. E ela dá a tangente de 45 graus, que é igual a 1. Ela dá essas 3 informações, mas nós só vamos utilizar uma delas, que é o quê? Que é a tangente. Aqui nós temos o seguinte: como que eu uso essa informação da tangente? O
que nós temos aqui? Então nós temos um triângulo. Então nós temos um triângulo aqui. E aí o que nós temos? Quando eu tenho a informação da tangente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar a seguinte fórmula. A tangente de θ vai ser igual cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tá? Então vai ser isso. Tangente de θ vai ser igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Aí você deve estar se perguntando e me perguntando: como eu sei qual que é o cateto oposto, qual que é o cateto adjacente, o que é? Bom, o cateto oposto é aquele cateto em que o ângulo, para onde o ângulo está olhando. Esse é o cateto oposto. Então, ó, se o ângulo está aqui, ó, o ângulo de 45 graus está aqui, ele está olhando para onde? Ele está olhando para lá. Está olhando para lá. Ele está olhando para a torre. Então, a altura da torre vai ser o cateto oposto. Então, o que vai ser o cateto adjacente? O cateto adjacente vai ser a distância do homem até a torre. Esse vai ser o cateto adjacente. Vamos substituir os valores aqui. Então, eu sei que a tangente de 45 é 1. Por quê? Porque ele me falou aqui embaixo ó, que é 1. Então, vai ser 1 igual ao cateto oposto, que é 80, dividido por x, que eu não sei, que é a distância entre o homem e a torre. Vamos multiplicar aqui. 1 vezes x é x. 1 vezes x é x. E 80 vezes 1 é igual a 80. Ou seja, qual que é a distância do homem para a torre? É de 80 metros. Show de bola. Jefferson, qual que é a dica que você vai dar pra gente? A dica é o seguinte: anota aí para você não perder. Anota aí para você não perder. Como nós temos aqui um ângulo de 45 graus, e está aqui, ó. Deixa eu apagar tudo aqui, ó. Nós temos aqui, ó, um ângulo de 45 graus. Guarda isso aí, anota aí, anota aí, anota. Como nós temos um ângulo de 45 graus, este bendito triângulo aí é um triângulo isósceles. Nós temos aqui um triângulo isósceles. Esse triângulo aqui é um triângulo isósceles. E o que isso muda na fila do pão? Muda muita coisa. Se você bater o olho no triângulo, ele tem 45 graus, esse triângulo ele é isósceles. Significa que ele tem dois lados iguais. Então, em qualquer situação, onde o ângulo for de 45 graus, em qualquer situação em que o ângulo for 45 graus, a distância horizontal, essa distância aqui, ó, a distância horizontal, ela vai ser igual à altura vertical. Não foi isso que aconteceu aqui? Qual que é a altura que eu falei para vocês? 80 aqui, ó, a altura da torre é 80. E qual que é a distância do homem para a torre? 80. Então guarda aí na tua cabeça. Toda vez que a questão apresentar para você um triângulo com ângulo de 45 graus, esse triângulo é isósceles. Se é um triângulo isósceles, ele tem dois lados iguais. Logo, a distância horizontal será idêntica à altura. Então, se cair uma questão dessa para você, dando o ângulo de 45 graus e falando que a distância horizontal é de 70 e quer descobrir a altura, qual que é a altura? 70. Por quê? Porque a distância horizontal será o mesmo valor da altura. Show de bola? Então caiu esse tipo de questão para você, o ângulo de 45 graus, perguntando qual que é a altura ou qual que é a distância, larga a caneta na mesa, ria para o examinador e fala: eu vou resolver essa aqui sem fazer conta.
e só vai direto lá na alternativa, tá certo? Vamos agora para a nossa próxima questão. Prefeitura de Sertãozinho, banca Omni também, lá para matemática. Outra questão aqui que vai envolver um pouquinho aqui de trabalho, mas vocês são super inteligentes e tenho certeza que vão tirar de letra essa questão aqui. No triângulo retângulo da figura abaixo, este triângulo retângulo aqui, quanto vale y? É só isso que ele quer saber. Quanto vale y? Aqui é o seguinte. E nós, lá na última questão, na questão anterior, nós trabalhamos com tangente. E nós vamos trabalhar com seno. Okay? Tem o ângulo, mas agora nós vamos trabalhar com o seno. Tá? Agora nós vamos trabalhar com seno. Quando eu sei que eu vou trabalhar com seno, eu vou trabalhar com a tangente, por exemplo. Certo? Como que eu sei quando eu vou trabalhar com quando eu vou trabalhar com outro? Dica de ouro. Como aqui nós queremos descobrir o cateto oposto. Por que cateto oposto? Lembra que eu falei para vocês o que é o cateto oposto? É para onde o ângulo está olhando. Então, o cateto oposto do ângulo aqui é o que? É a altura. Quando eu quero descobrir o cateto oposto e eu tenho a hipotenusa, eu vou usar o seno. O que é a hipotenusa? É isso aqui. A hipotenusa é para onde o ângulo reto está olhando. Então, ó, eu tenho um ângulo de 30 graus que olha para y, cateto oposto. E eu tenho um ângulo reto, aqui embaixo é o ângulo de 90 graus. Então, um triângulo retângulo. Lá na primeira questão nós já conversamos sobre isso. Então, para onde o ângulo reto olha é a hipotenusa. Então, quando eu tenho o ângulo e eu tenho a hipotenusa, ou melhor, quando eu quero encontrar o cateto oposto e eu tenho a hipotenusa, eu vou usar a relação dos senos. Como é a fórmula da relação dos senos? Então, vai ser o seguinte. Seno de θ vai ser seno de θ, ok? Θ vai ser igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Vamos substituir valores. Então, o seno, eu tenho o valor do seno. O seno é igual a 0,5, né? Porque está aqui. Jefferson, se não me derem o valor do seno, aí que está a situação. O seno de 30 graus, sempre vai ser 0,5 ou 1 sobre 2. Sempre. Então, se aparecer na sua prova um triângulo retângulo com um ângulo de 30 graus, saiba que o seno dele é 0,5 ou 1 sobre 2, que no caso é meio, né? Então, qualquer triângulo retângulo que esse ângulo aparecer, o seno vai ser de 0,5, tá bom? Então, 0,5 vai ser igual ao cateto oposto, que eu não tenho, né? Que é igual a y, dividido pela hipotenusa, que é 2. Vamos pular aqui para o cantinho aqui para resolver. O que nós temos aqui? Vamos multiplicar, né? 0,50 por 12. Primeiro vai ser y igual. Então, 0,50 multiplicado por 12 é igual a 6. Então, significa que y vale 6. Então, é assim que eu resolvo uma questão desse tipo. Bom, deu para vocês um triângulo retângulo e o ângulo desse triângulo retângulo é 30 e está perguntando o valor do cateto oposto,
vamos usar aqui a relação de seno, onde vai ser seno é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Se o ângulo for de 30 graus, o seno sempre será de 0,50 ou 1 sobre 2, certo? Questão de 2021, Lanca Omni também, com DERG de São Paulo, fonoaudiólogo. Para despejar entulhos de uma obra que está sendo feita no terceiro andar de um prédio, a construtora fez uma rampa, representada na figura abaixo. Então, aqui está a rampa, que vai do chão até o ponto onde a rampa está fixada no prédio, que é 3 vezes a raiz quadrada de 2 metros de altura. Indica a alternativa que informa a medida da rampa. Questão safada essa aqui, né? O que nós temos aqui? Vamos interpretar, né? Então, construíram aqui, né, uma rampa para despejar entulho numa obra que está lá no terceiro andar de um prédio. E esse é o desenho da rampa. O que nós temos aqui? Do chão até o ponto onde a rampa está fixada, então do chão até onde ela está fixada, prédio, a distância é de 3 vezes a raiz quadrada de 2 metros. Indique a alternativa que informe a medida da rampa. Então, vamos lá, né? Vamos lá, que essa questão aqui, eu sei que você considerou ela safada também. Bom, pausa o vídeo, tenta resolver e depois você volta aqui para a gente resolver junto e conversar sobre essa questão, tá bom? Bom, o que eu tenho aqui de interessante? A gente já fez essa questão agora há pouco. Essa aqui é parecida. A única coisa que alterou aqui foi o quê? A inclinação. Porque nessa questão anterior, nós tínhamos o ângulo de 30 e aqui a gente tem um ângulo de 45. Foi isso que mudou. Mas continua sendo um triângulo retângulo. Ué, Jefferson, como que é um triângulo retângulo? Ué, não tá dizendo que é uma rampa? Tá dizendo que é uma rampa? Então, eu tenho aqui, ó, chão. E aí eu vou construir uma rampa aqui. A rampa é inclinada, não é? Pronto. Rampa. Olha lá. A rampa não está fixada em alguma coisa? No caso aqui não é ali o prédio? Certo. O que eu vou ter nessa parte aqui? A parede do prédio. Claro que a parede não é tão torta assim, né? A não ser que eu seja o pedreiro. Mas concordam comigo, então, que eu tenho um triângulo retângulo aqui? Ah, Jefferson, você tá louco, não? Claro que é. Eu posso fechar aqui e fazer um... Posso fechar aqui e pronto. Tem um retângulo. Tem um triângulo retângulo. Aqui tá o nosso ângulo reto aqui embaixo. 90 graus. Aqui o que eu tenho? 45 graus. Não é 45 graus de temperatura não, tá? É 45 graus de inclinação. E ele tá querendo saber o quê? Ele fala que a rampa ela tá fixada a 3 vezes raiz quadrada de 2 metros. Então significa que a altura é isso. 3 vezes raiz quadrada de 2. Ele está querendo saber a medida da rampa, ou seja, qual que é a distância do chão até lá em cima, que a gente vai chamar de x. Falei para vocês que para onde o ângulo olha, a gente vai chamar de cateto oposto. Para onde o ângulo reto olha, a gente vai chamar de hipotenusa. Não é a mesma coisa que a gente fez aqui? É a mesma coisa que a gente fez ali. A mesma coisa, olha só que coisa, né? Que interessante. Então o que vai ser aqui? Vai ser seno. Qual que é a fórmula, né? Fórmula é seno de θ igual cateto oposto dividido pela hipotenusa. Vamos substituir. Vai ser o seno de 45 graus
Jefferson do céu, mas não me fala aqui qual que é o seno de 45 graus. Não fala. Não fala, realmente. Por quê? Por conta do seguinte. A banca presume que o candidato saiba qual que é o seno de 45 graus. Mas eu já trouxe para vocês o seno de 45 graus. Tá aqui, ó. Ó, essa questãozinha aqui, ó. Ó, seno de 45 graus é igual a 0,7. Então anota aí no teu caderno. Anota. Apareceu 45 graus na sua prova, uma questão de triângulo retângulo, o seno de 45 graus é 0,70. Então vamos colocar aqui. Seno de 45 graus, 0,70 igual o cateto oposto 3 raiz de 2 vezes x. Agora a gente resolve. Ah, Jefferson, eu vou resolver como isso aqui, professor? A gente vai resolver. Bom, tem dois jeitos de resolver isso aqui. Um dos jeitos é trabalhando com raiz, né? Com fração e raiz. E outro jeito é um pouco mais direto. Bom, vou ensinar vocês o jeito mais direto. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso saber qual que é a raiz quadrada de 2. Tá? A raiz quadrada de 2, ela é 1,41, mais ou menos. Tá? Então, 3 raiz de 2, como altura, é a mesma coisa que 1,41 vezes 3, que é igual a 4,23 metros. Então, essa é a altura. É de 4,23 metros. Então, a gente pode substituir aqui, ó. Vai ficar 0,70 igual a 4,23 dividido por x. 0,70 vezes x é igual a 0,70x igual a 4,23. Vamos dividir. 0,70 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Vamos dividir os dois lados por 0,70. Vai ficar x igual a 6,04. Tem essa resposta lá? Tem 6. Né? Então, essa é a resposta. Ok? Vamos lá para a nossa última questão. Da Omni também. Do Conderg para o cargo de técnico em radiologia. Se a figura abaixo representa um triângulo isósceles, qual é a medida dos dois ângulos da base? Opa! O que eu falei para vocês? O que eu falei para vocês? Que exatamente isso que eu falei para vocês. Que no triângulo isósceles, a distância horizontal é a mesma da distância vertical. Ok? A mesma coisa. Então significa que esses dois ângulos aqui eles têm a mesmo tamanho. Certo? E a conta é muito simples. A conta é muito simples. Só que você precisa saber de uma informação. A conta é muito simples, mas precisa saber de uma informação. Qual a informação? A informação é de que o triângulo isósceles, a soma dos ângulos de um triângulo isósceles é igual a 180 graus. A soma dos ângulos de um triângulo isósceles é igual a 180 graus. Então, pausa e faz aí para mim. E depois volta. Voltou, vamos resolver. Se a soma dos ângulos de um triângulo isósceles é igual a 180, então vai ser o quê? 180 menos 70. 180 menos 70 é igual a 110. Então, sobrou 110 de ângulos aí. Qual o ângulo que a gente precisa descobrir? Este ângulo e esse. O que é aqui? Um triângulo isósceles. Então, dois ângulos têm o mesmo tamanho. Então, vai ser 110
dividido por 2, que é igual a 55. Alternativa A. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui dessas resoluções de questões aqui, algumas meio complicadinhas, né? Mas nada que um jogo de cintura aqui não resolva, né? Nada que um joguinho de cintura aqui e um pouquinho de atenção não resolva, né? Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, não deixe de se inscrever no canal, deixa aqui seus comentários, que é muito importante. Novamente agradeço. O vídeo da Banca Omni foi o vídeo mais assistido do canal e espero que esse vídeo aqui também alcance aí muitos candidatos, muitos concurseiros e concurseiras. E eu aguardo você para o nosso próximo vídeo aqui no canal. Abraço, bons estudos, pessoal. Valeu!